E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O assunto de hoje é renda fixa. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou Elon Florindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação assim que sair um vídeo novo. Vamos para o tema de hoje. Renda fixa, o que é isso? A primeira coisa que a gente vai falar sobre a renda fixa é o seguinte: ela tem um peso importante na sua carteira. Primeiro, porque ela vai servir para a primeira acumulação de patrimônio que você vai fazer. Então, seus primeiros aportes vão ser na renda fixa, por duas coisas. Primeiro, ela vai servir para você se acostumar a poupar. Você vai colocando na sua carteira de renda fixa o dinheiro que sobra mensalmente no seu salário, ou aquele dinheiro que entrou a mais, aquela renda extra que você vai botar o seu aporte e vai colocando nele. Nesse período, você vai formar o seu colchão de emergência, a sua reserva de emergência, e durante esse período também você vai usar para estudar e entender um pouco mais sobre os investimentos. Então, você vai ficar um bom período aportando em renda fixa. Por isso que é legal da gente entender como ela funciona. E ela é uma espécie de estágio para que você entenda a volatilidade do mercado financeiro. Então você vai começando com renda fixa, acompanhando o mercado financeiro enquanto isso, para que você não seja pego de surpresa com a volatilidade do ativo de mercado financeiro. Porque é o seguinte, renda fixa não é que o ativo só sobe. Pelo contrário, ele também vai variar. Ele pode variar para cima e para baixo porque ele tem uma coisa chamada marcação a mercado. O que é fixo é o que ele vai pagar para você de rendimento. A renda é fixa. Então, pode acontecer de você, em determinado momento, ver que o seu título perdeu o valor em relação ao dia anterior. Mas isso é normal. É só para você ir se acostumando com isso. Toda renda fixa, ele é um instrumento de dívida. Então, seja uma dívida que um banco emite, que uma empresa emite, ou que o próprio governo emite. Todo instrumento de dívida tem algo em comum, que é o pagamento de juros pelo empréstimo que foi feito. Agora a gente vai dar uma olhadinha em todos os tipos de renda fixa que existem por aí, o CDB, LCI, LCA, o que significa isso? Uma coisa que é muito importante de entender é que todos eles vão ter uma coisa em comum, que é o tal do CDI. O que é o CDI, Schneider? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa em que os bancos emprestam dinheiro um para o outro para poder fechar as operações no dia. O CDI ele é aproximadamente igual à taxa Selic. A taxa Selic hoje, enquanto a gente está gravando esse vídeo, está em 6,5% ao ano. Então o CDI ele é um pouco menor, algo em torno de 0,1%. Então o CDI está hoje a 6,4% ao ano. Então o CDI vai servir para você balizar qual é o retorno daquele investimento. Ele está pagando tantos por cento do CDI. Por isso que quando você ouve falar de determinado investimento, a régua é sempre o CDI. Um CDB, por exemplo, está pagando 85% do CDI. Quer dizer que ele está pagando 85% da taxa de juros vigente naquele mês. É só você multiplicar 85 dividido por 100, que é 85%, vezes o 6,4%. Você vai ter a taxa daquele CDB. Então, CDI não tem nada a ver com CDB e não tem nada a ver com investimentos de renda fixa. Ele é simplesmente uma régua para você comparar. Os instrumentos de renda fixa são os CDBs, as LCI, as LCA, as letras de crédito e o Tesouro Direto. E aí agora nós vamos falar sobre cada um deles. O CDB ele é um título de dívida emitido pelo banco. O banco ele precisa captar dinheiro para poder emprestar esse dinheiro a uma taxa. Então ele faz a captação através do CDB, você te paga uma taxa por esse empréstimo que você fez e empresta esse dinheiro para uma outra pessoa que esteja precisando do dinheiro. O que ele lucra é a diferença entre as taxas, que é o chamado spread bancário, entre a taxa que ele te paga e entre a taxa que ele recebe da pessoa que ele emprestou o dinheiro. Os outros dois instrumentos mais comuns são a LCI e a LCA. Todos os dois são títulos também de financiamento. A LCI está envolvida com financiamentos imobiliários e a LCA são financiamentos agrícolas. A diferença mais importante entre esses tipos de investimento é a questão tributária. O CDB ele paga uma taxa de imposto regressiva de acordo com o tempo que você pegou o empréstimo e que vai resgatar. LCI e LCA, como eles tratam com imóveis e com agronegócio, que é uma coisa que o governo tem que estimular para que gere empregos e para que gire a economia, elas têm isenção de imposto de renda. Então, a comparação não é na mesma base, já que uma é isenta de imposto e a outra não é. Agora, como a gente sempre fala para vocês, bom, CDB, LCI e LCA são produtos bancários. Só banco, então, pode ter renda fixa? A resposta é não.
Empresas também podem lançar instrumentos de dívida, como debêntures, que podem ser incentivadas ou não. Outras instituições financeiras também podem emitir dívida, como financeiras, por exemplo. Nesse caso, são as letras de câmbio. No caso das debêntures incentivadas, a diferença é que não há cobrança do imposto de renda. Para ela ser incentivada, é porque ela está ligada com alguma atividade econômica que o governo tem interesse. Então, por exemplo, a área da infraestrutura ou uma outra debênture que tenha algum tipo de participação em alguma ação do governo. Então, ele abre mão do imposto de renda para que aquela captação financeira possa acontecer. Então, como trazer tudo para a mesma base para a gente fazer a comparação, já que LCI, LCA, debênture incentivada, elas têm isenção de imposto de renda e o CDB, por exemplo, ele não tem essa isenção. Como é que a gente faz para trazer tudo para a mesma base e poder comparar o que é mais vantajoso dentro da renda fixa oferecida? Então, você vai descontar o valor do imposto que o CDB tem que pagar. Como assim? Imposto até 180 dias, 22,5% de imposto que você paga. Então, de 361 dias até 720 dias, é 17,50% de imposto. E acima de 721 dias, 15% de imposto de renda. Você vai pegar, então, esses valores, a depender do prazo, vai descontar do CDB bruto que o banco está te oferecendo o valor do imposto correspondente ao prazo daquele título e depois você vai comparar com o que está sendo oferecido pela LCI ou pela LCA. Então, digamos que você contratou um CDB com o banco e é 100% do CDI, ok? E você vai deixar esse dinheiro lá por mais de 2 anos. Digamos que a taxa de juros hoje da economia seja de 10% ao ano. Você vai descontar, então, 15% de imposto e vai te sobrar 8,5% ao ano. Esses 8,5% ao ano, eles são 85% da taxa DI, do CDI. Então, uma LCI, para pagar a mesma coisa que ele, tem que te pagar 85% do CDI. Se você deixar por menos prazo, você faz o desconto de forma diferente. Em vez de 15%, se você deixar menos de 180 dias, você tem que descontar 22,5%. Então, descontando 22,5%, vai te sobrar muito menos. Então, a LCI e a LCA, normalmente, para esses prazos pequenos, elas conseguem ter uma rentabilidade um pouco melhor. Mas é assim que você faz a conta. Então, resumindo, se você for procurar esse tipo de produto bancário, é preciso sempre comparar as taxas com relação ao CDI. Veja qual que está pagando uma taxa melhor, lembrando sempre de descontar o imposto de renda. Aí você vai optar por um CDB, ou você vai optar por um LCI, vai optar por um LCA ou até mesmo uma debênture. A questão é, sempre compare as taxas antes de colocar o seu dinheiro no negócio. Tudo tem que estar na mesma base. Então, se a LCI, a LCA e a debênture incentivada, elas não pagam imposto, você tem que descontar do que paga imposto e comparar laranja com laranja ou banana com banana. Feito isso, agora vamos para o Tesouro Direto, que também é uma renda fixa que você contrata direto com o governo. E aí vamos ver a diferença de fazer essa transação sem passar pelo banco. Então, o governo, com certeza, ele tem o menor risco da economia, porque é muito mais fácil qualquer banco quebrar do que o governo. Se o governo quebrar, não existe mais nada naquele país. Esse foi um programa que foi feito pelo governo em 2002. Antigamente, antes de 2002, as pessoas tinham que contratar títulos públicos dentro de fundos e a atratividade disso era bem menor. Hoje em dia, depois de 2002, com o Tesouro Direto, você pode comprar diretamente o título do Tesouro diretamente na corretora. Uma outra grande vantagem dos títulos do Tesouro são a liquidez. Se você precisar do seu dinheiro, você pode simplesmente vender o seu título e receber o dinheiro no outro dia. Com CDBs você precisa de um prazo. O prazo é aquele contratado que você fechou com o banco. Então os títulos do Tesouro Direto eles podem ser tanto pré-fixados quanto pós-fixados. O que são títulos pré-fixados? Os títulos pré-fixados são aqueles em que a taxa que vai ser paga para você são acordadas no momento que você entra na operação. Então você vai lá e compra um título do Tesouro Nacional que vai te pagar uma determinada taxa. Aquela taxa é a taxa combinada e você não fala mais nisso. Esses títulos normalmente são vantajosos quando você tem ou você acredita que aquela taxa prefixada vai ser maior do que a taxa Selic. Então vamos supor, a gente está aqui com uma Selic de 6,5% e aquela taxa está sendo paga ali de 8%. Então você tem um spread entre a Selic e a taxa combinada. Mas lembra, se a Selic subir, você está em prejuízo, porque aquela taxa
foi combinada e ela vai até o fim do período que você tiver aquele título. Então é preciso lembrar que esse rendimento também é um rendimento nominal. No final da operação, você tem que fazer o desconto da inflação e saber se aquela taxa que foi paga para você foi o suficiente para ganhar da taxa Selic, por exemplo. Os tipos de tesouro que existem, tesouro prefixado, é a LTN e a NTNF, com cupom semestral. Os títulos pós-fixados, eles são fixados por um indexador, a Selic ou IPCA, por exemplo. Assim, a rentabilidade desses títulos ela é composta por duas partes. A primeira, a rentabilidade do indexador, e a segunda, a taxa que foi acordada quando você comprou o título. Os exemplos dessa modalidade de títulos são o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. O Tesouro Selic ele é o título mais conservador do mercado. Quando você compra ele, a sua rentabilidade ela só aumenta, você não corre risco de perder dinheiro comprando o Tesouro Selic. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o IPCA. No caso do Tesouro IPCA, ele pode sofrer marcação a mercado. Marcação a mercado pode fazer com que o preço do título ele varie ao longo do tempo para acompanhar o valor final desse título de resgate. Então você pode perder dinheiro nesse meio tempo, dependendo do que vai acontecer com a taxa de juros. Isso porque o valor do título é recalculado todos os dias. A gente vai deixar para você uma tabela que a gente consultou no dia 17 de maio de 2019, em que você pode ver aí que existem diversos tipos de títulos do governo. Então vamos deixar o link também aqui embaixo para você acessar o site do Tesouro Direto e ter acesso a essas informações quando você for decidir. O que nós sugerimos é que você vá começando a investir, você vai ter que construir a sua reserva de emergência e também você vai ter que começar a investir pela renda fixa. Com o tempo você vai se acostumar com a volatilidade que ela apresenta, então você vai estar cada vez mais pronto para se expor aos riscos do mercado financeiro, dos ativos de renda variável. Lembre-se que o investimento ele foi feito para te dar tranquilidade, você tem que dormir bem sem ficar pensando no que está acontecendo com o seu dinheiro que está investido. Se estiver acontecendo isso, você tem que rever a sua carteira. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, dá aquele joinha. Aproveita e se inscreve aí no canal. Invista e fique tranquilo.